O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2019. Lições para o primeiro trimestre, com o tema geral no trimestre de Grandes Doutrinas da Bíblia. Nós vamos entrar no estudo sistemático dos pontos mais importantes do cristianismo, mas não seguindo de forma alguma nenhuma linha doutrinária ou algum pensamento de alguma instituição religiosa. Queremos estar tão somente dentro das Sagradas Escrituras, porque conforme a instituição tem-se um entendimento diferente, mas é incorreto. Temos que ser coerentes, de um mesmo parecer, de um mesmo entendimento, pelo que vamos nos esforçar de estar tão somente nas Sagradas Escrituras, pelo que é importante analisarmos nossos estudos dentro da Sagrada Escritura. E a nossa lição presente, que é a segunda neste trimestre, é a doutrina sobre Deus, seu ser e atributos. Naturalmente, teremos uma outra lição para complementar, que este assunto é extenso para nós falarmos de Deus. E tudo que nós falássemos ainda que falássemos bastante, seria como nada. E a palavra diz que estaríamos como que tocando nas orlas dos vestidos do Senhor. Portanto, em Deus há uma abundância de ciência, de sabedoria, de poder, muitas coisas que são praticamente inatingíveis. Tudo que falarmos ainda é pouco, mas vamos estar destacando alguns pontos principais. Assim colocado, indo à frente, o nosso texto bíblico de classe é o Salmo 145, verso 1 até o verso 9, onde a palavra do salmista exalta a Deus nessas expressões, e assim nós lemos: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Aí está a nossa leitura bíblica, o texto inicial, de onde vamos estar começando a falar da doutrina sobre Deus, mas seu ser e atributos. Ainda que nesse mesmo texto já está colocado também sobre as suas grandes obras, e isso será feito ou falado posteriormente.
Continuando, para esta lição temos o texto áureo, Deuteronômio capítulo 10, verso 17, quando a palavra diz, Moisés falando ao povo de Israel no deserto: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Essa é a expressão de Moisés ao falar do nosso Deus. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, grande Deus, poderoso e terrível. Mas continuando, nossa lição vai estar sendo desenvolvida, a lição, a doutrina sobre Deus, seu ser e atributos, considerando a existência e o ser de Deus como tópico primeiro, ainda os atributos essenciais de Deus e um terceiro tópico, os atributos morais de Deus. Assim, podemos estar dando início à nossa lição, entrando no nosso assunto, considerando do material de classe, uma introdução que fazemos resumida nessa expressão aqui apresentada. Não há dúvida de que Deus ocupa o lugar central na Bíblia e que toda doutrina bíblica parte do fundamento da existência, natureza, atributos e obras de Deus. Sabemos, porém, que jamais seríamos capazes de dizer uma palavra acerca do Altíssimo se Ele mesmo não tivesse se revelado a nós. Começamos então nosso estudo das grandes doutrinas da Bíblia, apreciando o que ela diz sobre Deus. E isso faremos considerando na presente lição o ser e os atributos de Deus. Na próxima, meditaremos sobre seus atos e obras. Muito bem, aqui está colocado desta forma. Vamos fazer o estudo sobre Deus, não o que nós entendemos ou que a ciência fala de Deus, mas daquilo que Deus revela de si mesmo. Porque quanto ao que os homens pensam e depois podem estar descrevendo a respeito de Deus, leva uma grande diversidade de coisas totalmente fora da realidade de um Deus todo-poderoso, criador de um universo tão grande. É só observarmos através dos tempos e até mesmo hoje quanta diversidade e quanta coisa mais, chega a ser até medíocre quando nós tratamos vendo os homens definindo, elegendo aquele que é o seu Deus, uns fazendo com as suas mãos em madeira, em metal, ou hoje em dia em isopor e gesso, em plástico, e diante daquilo se prostram, e outros diante de animais, os mais, vamos dizer assim, animais nocivos ou mesmo imundos, segundo a qualificação bíblica, e tendo isso como Deus, se ajoelhando, prestando cultos, servindo, por exemplo, a ratos, serpentes e vai por aí afora. Então é uma ignorância muito grande da humanidade quando trata de falar de Deus. Deus sabia que o homem, na sua sabedoria, nunca chegaria a Ele, mas ao contrário, se desvia terrivelmente, cada um escolhendo alguma coisa para adorar como sendo o seu Deus, e repito, inclusive aquilo que as suas mãos mesmo fizeram, ou que o seu dinheiro comprou, e aquilo vira o seu Deus. Agora, conforme o dinheiro que possui, pode comprar alguma coisa mais preciosa, ou vai mesmo o isopor, que serve também. Ou seja, os homens não entendem que é Deus, para assim se prestarem a cultuar algo tão ridículo e sem valor. Mas as Sagradas Escrituras, palavra que os enviados de Deus deixaram, vai colocando para nós precisamente quem é Deus,
e também seus atributos, e também a respeito das suas obras e do seu projeto, que através dos séculos e milênios vão acontecendo, e por isso mesmo dão validade a esta palavra, enquanto dos outros não se tem nada. E quantos e quantos e quantos deuses já existiram no mundo através dos milênios, e todos eles deixaram de existir. Mas continuemos no nosso assunto, passando então ao nosso desenvolvimento. Num primeiro tópico, a existência e o ser de Deus. Consideremos que tudo o que nós falarmos será muito superficial, devido à grandeza desse mesmo Deus e à grandeza mesmo das suas obras. Nós não temos nem condição de falar da obra de Deus. Vamos falar do universo? Vamos falar do universo, só uma coisinha, vamos deixar Deus de lado, vamos falar da obra dele. Nós não compreendemos o universo. Ou vamos falar mais do ser humano, o homem que ele criou, não sabemos. E como vamos falar do Criador de todas essas coisas? Mas vamos ousar repetir, considerar aquilo que ele já falou para nós e que está nas Sagradas Escrituras. Assim, professores, estejam atentos, que se formos procurar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, textos sobre Deus, nós vamos ficar muito tempo. Aí temos que eleger precisamente os versículos bíblicos para colocar em classe e não ficarmos, perdoe a palavra, mas embaraçados com um grande número de textos bíblicos e a lição não se completa no período aprazado. Mas vamos para o primeiro tópico, resumo do nosso material de classe e também nosso primeiro parágrafo. Primeiro título ou subtítulo: fato de sua existência. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, mas assume isto como um pressuposto, um fato que não precisa de provas. Para se aproximar do seu Criador, o homem precisa crer que Ele é ou Ele existe, e esta fé é suficiente. Por outro lado, aqueles que negam a Deus, tanto em seus discursos como através de uma conduta ímpia, são declarados na Bíblia como loucos e indesculpáveis, pois Deus imprimiu na criação sinais evidentes da sua existência e do que Ele requer do homem. Observe bem isto. Numa análise perfeita, correta, até mesmo científica, de tudo que nós vemos que está em nosso redor, levam a uma resposta: um ser inteligente, muito poderoso, muito sábio, fez todas estas coisas. Agora, se alguém quer contrariar isso, ele vai estar chocando primeiramente na área da sabedoria e do conhecimento a própria ciência. É o caso, por exemplo, de tantos atrás da ideia ou a teoria, porque não é lei. Em muitos lugares, para forçar, diz que é lei da evolução. Não existe lei da evolução, existe a teoria. Até hoje não foi provado. Então a teoria da evolução contraria a ciência, ou a ciência nega a evolução. Se ficar só nisso, pronto, aniquila. Resta a única opção: um Deus, um ser superior, sábio, é que fez todas estas coisas e até nós mesmos. Mas continuemos na nossa lição, nesse assunto que nós temos. De tantos versículos bíblicos na argumentação das Sagradas Escrituras, vou deixar somente Romanos capítulo 1, verso 18, quando o escritor fala fortemente desta forma: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça,
porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis e etc. Então observe a argumentação clara aqui colocada, ou seja, de que a respeito da existência de Deus, a palavra da Sagrada Escritura não se detém em falar isso, provar que Deus existe, porque tudo criado já leva a isso. E se alguém quer negar, já dissemos, a palavra que diz loucos, dizendo-se sábios, na verdade entraram pelo caminho da loucura, conhecendo que de verdade há um ser superior, sábio, poderoso, negam, fazendo Deus semelhante a alguma outra coisa qualquer. Então é uma oposição a Deus, uma loucura, enquanto seria tão sensato, e é sabedoria, e é científico, aquilo que temos diante de nós. Como, por exemplo, as coisas mais organizadas, mais precisas, ou mais nobres de material físico, só existem através de uma operação controlada e sábia de todas as coisas. Agora, à medida que algo é abandonado, não evolui, ao contrário, ele regride e corrompe-se. Uma barra de ferro colocada, por exemplo, à mercê do tempo, não vai virar uma escultura, não vai virar um microfone, nem passando trilhões de anos. Ao contrário, vai enferrujar. Mas o homem, na sua sabedoria, pode pegar a ferrugem e trabalhar, fazer voltar o ferro e fazer depois desse ferro tanta coisa que nós temos diante dos nossos olhos mesmo, em termos de material metálico. Mas observe, se eu quero esculpir, quero fazer algo, se eu quero algo mais nobre, mais puro, tem que trabalhar com sabedoria e ordem, disciplina, aí sai. Mas abandona um ferro, um microfone, um aparelho, uma geladeira, qualquer equipamento, deixa sozinho. Com o tempo se autodestrói, é corruptível. Então a criação prova uma atuação inteligente e com projetos definidos, colocados e executados ordenadamente. Continuando, a existência e o ser de Deus, esse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, num segundo subtópico, a possibilidade do seu conhecimento. Precisamos entender que falar sobre Deus, ou mesmo sobre as coisas divinas, só é possível mediante revelação do próprio Deus. Ele quer que os homens o conheçam, pois disso depende a sua felicidade eterna. Mas esse conhecimento sempre será parcial, devido à limitação do nosso entendimento. Assim, a grandeza infinita do caráter e das obras de Deus não pode ser entendida, mas apenas confessada e louvada. Acomodando-se então à nossa fraqueza, o Altíssimo se dá a conhecer, usando a nossa linguagem finita, particularmente por analogia aos modos de agir, sentir ou mesmo saber do ser humano. Quando se fala na boca, na mão, nos olhos de Deus, por exemplo, ou que Deus se entristeceu ou se irou, ou
outra coisa que é como se alegrou, consideremos que de tal modo ele desceu ao nível dos homens para que esses o compreendam. Porque teria Deus boca? Como seria isso? Teria Deus olhos como os nossos? Teriam dedos e mãos como as nossas? Mas na verdade ele fala de um jeito que nós possamos entender, até nisso. Mas continuando nesse assunto, a existência e o ser de Deus, nesse subtópico, a possibilidade do seu conhecimento, nós temos em Coríntios, texto bíblico, capítulo 2, primeira carta, verso 11 e 12, tão falado e conhecido: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, quem conhece a um ser humano, quem conhece a cada um de nós? Só nós mesmos. E é algo que fica velado entre nós mesmos, nós e o nosso interior, nosso raciocínio, nossos sentimentos. Muito bem, e Deus? Só Ele mesmo se conhece. Mas entretanto, a quem Ele dá, ou quem recebe da sua palavra, do seu Espírito, aí passa a conhecer Deus, porque Ele se revela. E a revelação maior de Deus está em Cristo Jesus, Ele se fazendo um homem e estando entre nós como homem, para falar daquilo que é concernente às coisas divinas celestiais. Em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem vai conhecer Deus se não conhecemos as obras dele? Se nós lemos Jó, por exemplo, Deus falando com Jó, Deus começa a perguntar: onde você estava quando eu fiz o globo terrestre? Em que se apoia o globo terrestre? E o mar? Onde estão as suas bases? Por que as águas não ultrapassam os seus limites? E Deus vai perguntando: você sabe por acaso quando é que a cabra vai gerar filhos? E os gaviãozinhos quando estão clamando, procurando alimento, você sabe que eles estão pedindo alimento? E onde está o alimento para eles? Então Deus fala nas coisas naturais, mostrando que sobre tudo isso Ele governa, Ele opera, mas revelando a nós e mostrando que o que Deus de fato é muito grande para nós podermos deter numa cacholinha desse tamanho, que é a nossa cabeça, e na nossa restrição de raciocínio e entendimento. Mas em João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Aí está. Se o mundo andou muitos milênios de forma mais diversa possível, Deus enviou Jesus, a nossa semelhança, para, vamos dizer assim, face a face, falar conosco e deixar aqui impresso neste mundo um testemunho de Deus, ou Deus na nossa medida. E Ele pôde dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve minhas palavras, ouve as palavras do Pai. E pronto. E assim, Jesus é Deus revelado a nós. E o que João Batista clamava na sua pregação: e toda a carne, o todo ser humano, verá Deus, porque Ele se fez presente. Mas continuemos um pouco mais, passando para um terceiro parágrafo, um terceiro subtítulo. Neste tópico, a existência e o ser de Deus, a singularidade do seu ser. Em resumo, esse parágrafo terceiro, a pergunta que ou quem é Deus, Ele mesmo responde: eu sou o que sou. Deus é um ser que existe por si mesmo, independentemente de qualquer causa exterior.
Esta é a origem do nome Jeová, na nossa pronúncia, que em outras, ou em nossas Bíblias, geralmente é traduzido por Senhor. Outra declaração importante acerca da natureza essencial de Deus é feita por Jesus Cristo. Deus é Espírito. O Altíssimo não está limitado à forma, matéria ou espaço, ou seja, não tem um corpo como todos os seres ou todos os outros seres. Outra declaração bíblica é de que Deus é único, embora muitos sejam impropriamente chamados de deuses pelos homens, existe somente um Deus. Portanto, Deus é inigualável, incomparável a qualquer outro ser. Quem é Deus? Aí está colocado. Quem é Deus? E Deus podia pegar palavras difíceis, científicas, e começar a dizer a seu respeito: ó, eu sou assim, 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 e o homem não ia entender nada. Não ia entender nada. E Jesus chegou mesmo a dizer para os seus discípulos: se vos falo de coisas terrestres, não compreendeis, quanto mais se vos falar das coisas celestiais. O que o homem não vê é uma outra dimensão. Entendemos isso. Aí Deus respondeu para Moisés: simples, meu nome é Eu Sou, no sentido de que Ele que de fato é, não existe nada fora dele. Ele é, Ele existe, e o restante é conclusão, resultado dele permitir que nós existamos, porque fora do que é nada, não existe outra coisa além do que verdadeiramente é. Mas essa expressão Jeová na nossa língua, consideremos isso, outras pronúncias no original e em outras línguas seria diferente, mas vamos considerar, nas Sagradas Escrituras diz: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja, em todo tempo é o que existe, é o que sempre existiu no passado, existe hoje e sempre existirá. É o que Deus disse. Ele entrou em outros detalhes para falar, porque nós não compreenderíamos a essência real de Deus. Não é possível. Portanto, vamos considerar alguns textos bíblicos, ainda que uns poucos, dois apresento. Entre tantos textos que poderíamos, e os professores podem escolher nas classes, segundo o seu critério e aquilo que mais lhe toca no coração, mas em 46 de Isaías, verso 5, Deus faz a pergunta, Ele mesmo faz a pergunta que o homem faria, e Ele depois vai responder: a quem me fareis semelhantes, e com que me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Ou seja, Deus mesmo falou. Se abrimos Isaías 40, verso 18, verso 25, ele repete mais duas vezes uma pergunta semelhante a essa: a que me comparareis? A que me fareis semelhante? E ele mesmo começa a dar ideia: os povos fazem isso, faz aquilo, e eu sou isso? Ou não sou eu aquele que estende os céus? E Deus vai falar dele, mostrando a si mesmo como ele é. Considere isso, Isaías 40, verso 18 e verso 25, e esse Isaías 46, verso 5: a que me fareis semelhante? Consideremos, é Deus fazendo a pergunta. Continuando em Atos capítulo 17, 22 a 25, em Atenas, na Grécia, naquele tempo do auge da filosofia, e a Grécia como centro do conhecimento e ciência no mundo, lá está Paulo pregando, falando de Deus. E observem a expressão de Paulo, verso 22, e segue-se: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha que palavra simples, e mostrando a verdade que nós estamos falando aqui. Os próprios filósofos, a ciência da Grécia tinha ídolos e altares para ídolos de toda forma e imaginação, mas mesmo assim não estavam satisfeitos, porque todos eles não falavam e satisfaziam a alma nem a mente no conhecimento deles. Então só falta eu fazer então um altar para um Deus desconhecido que existe e nós não alcançamos, vou colocar assim. E Paulo pega aí, vocês fizeram até um altar ao Deus desconhecido, e é esse que eu anuncio, e apresenta o verdadeiro Deus que fez todas as coisas, e não é servido por mãos de homens, o que é próprio dos homens achar que podem favorecer Deus com alguma coisa, trabalhar para ajudar Deus ou engrandecer Deus. Como? Ele é Deus, e nós que somos um grão ou menos que um grão diante desse universo tão tremendo em suas dimensões. Muito bem, então Paulo com palavras simples respondeu tudo, mas continuemos na nossa lição, entrando num segundo tópico do nosso desenvolvimento, os atributos essenciais de Deus. Quais são eles? Tantos, meu Deus, é só achar adjetivo no português e pegar ajuda em outras línguas e somar tudo o que é algo, atributo dignificante para falar que Deus tem algo assim, ou muito mais do que aquilo que possamos compreender. Mas vamos em frente. Neste assunto, neste subtópico, considerando algo mais sobre os atributos essenciais de Deus, colocamos estas palavras. Para nossa maior compreensão, começamos a tratar dos atributos ou qualidades divinas que podem ser chamados de essenciais, porque pertencem exclusivamente à divindade e que manifestam a diferença infinita entre Deus e a criação. Criador é criador, a criatura é criatura. O homem artífice pode fazer o banco, mas o homem que faz o banco é muito mais elevado do que o banco. E o banco não conhece, não entende, não vê, não sabe nada do seu Criador, o marceneiro, o carpinteiro. É só uma comparaçãozinha. Nós somos como banco diante de Deus, somos obra da mão dele, e ele que nos fez. Como o banco pode ver Deus e compreendê-lo? A não ser que ele comece a operar até isso, nos dá entendimento, que é outro milagre também. É outro milagre. Mas lendo no nosso primeiro parágrafo e colocando esse subtítulo, sua infinitude, ou seja, em Deus há uma infinidade, uma dimensão, vamos dizer assim, que o homem não alcança, se é que eu posso falar que em Deus há dimensão, porque o que eu iria restringir Deus, limitá-lo? Mas continuemos. Deus é infinito, pois não está sujeito a qualquer tipo de limitação própria da criatura. Em termos de espaço, implica que ele é imenso e onipresente, isto é, está presente em toda a parte, ou antes, excede a todos os limites de espaço da criação, de tal modo que todas as coisas existem nele.
Atenção para isso, é importante que temos essa compreensão. Se existimos, porque estamos em Deus. Se estivermos fora de Deus, não existimos, porque só Deus existe. Percebam essa colocação de palavras. Mas continuemos. Em relação ao tempo, significa que ele é eterno, pois não tem princípio, sucessão nem fim de dias. Ainda a sua infinitude relacionada à sua onisciência, pois ele conhece perfeita e intimamente todas as coisas, desde as mais insignificantes até as maiores grandezas do universo, assim como os pensamentos do coração, de modo que nada pode ser ocultado dele. Tanto a sua vontade e poder, ele é onipotente ou todo-poderoso, pois não há nada difícil para Deus, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Aí está, Deus é infinito. Uma coisa que precisamos compreender, irmãos, nós temos início, meio e fim. Nós sempre estamos olhando o relógio para ver como estamos, se estamos adiantados ou atrasados, se precisamos correr ou pode ir mais devagar. E Deus? Tem algum relógio para controlar Deus? Então, temos isso também, Deus não está preso a tempo. O tempo Ele que estabelece. Ou se tem um relógio no céu, o relógio fica olhando para Deus esperando, quando é que eu posso dar o próximo passo e acusar mais um segundo? Ele só vai mexer se Deus autorizar, porque Deus não está limitado por nada. E em termos de espaço, Ele ocupa tudo, e o que existe tem que estar nele. Deus é como o grande mar, e só existe peixe dentro dele. Se tem peixe fora do mar, deixará de existir, pois acaba-se, morre, deixa de existir. Assim, todo o universo é como um mar, é o próprio Deus no qual nós estamos existindo. Precisamos entender essa particularidade. E Deus se compara, falando que Ele é espírito, como o ar, e nós estamos nele, e para vivermos Ele tem que estar dentro de nós, tanto dentro de nós que tem que estar nas nossas células. Cada célulazinha do nosso sistema físico recebe o oxigênio do ar através do processo todo do metabolismo humano. Mas o oxigênio do ar, o ar está lá em cada uma das células. Assim é Deus, está presente em tudo. Então Ele sabe de tudo, está presente em tudo, então sabe de tudo, ouve tudo, vê tudo. É testemunha de tudo, e tudo ocorre diante dele. Assim, quando o homem transgride, erra, peca, achando que Deus não está aqui, Deus está mais perto que se possa imaginar. Aí vem a condenação do homem se ele faz coisas erradas. Ele usa aquilo que Deus concedeu para bem, ele usa para mal. Pronto, já está sendo rejeitado para a vida eterna. Como vai viver no céu, se na terra o pouco tempo que tem, usa do que Deus dá para fazer coisa errada? Se não estiver de acordo com Deus, não existirá com Deus na eternidade. Simples nós vemos isso. Mas temos alguns versículos que queremos colocar, textos bíblicos, como Jeremias 23 e também coincidentemente verso 23. E Deus falou dessa forma, não só aqui, mas em outros lugares, em outras situações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Do que Salomão teve entendimento quando ele fez o templo em Jerusalém. Ele falou: o que é essa casa, se nem os céus dos céus comportam o teu Santo Espírito? Ele teve essa noção, esse entendimento de Deus preencher tudo, ou tudo existir só nele. Em Atos, outra vez 17, nós temos Paulo colocando também: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, os filósofos tinham noção um pouquinho das coisas de Deus. Por isso que a palavra diz, algo na natureza declarava: somos geração de Deus. Se somos geração de Deus, não vou fazer Deus como um animal, um réptil, uma ave, um peixe, uma estatueta que eu faça com o artifício humano. Não pode, Deus não é isso. Um objeto desse, um ídolo desse, não é para ser venerado, servido, cultuado. Então, Paulo colocou: e para os grandes em entendimento na face da terra, na Grécia, naquele tempo áureo da Grécia. Mas continuemos. Passando à frente, ainda nesse segundo tópico, os atributos essenciais de Deus, temos o subtítulo: sua imutabilidade. Deus não muda. Por que mudaria se Ele é pleno? O que pode mudar nele para melhorar? Nada. Piorar? Nunca. Seria Deus corruptível? Então, com o passar do tempo, deixaria de existir. Aí não é Deus. Mas tudo mostra que Ele tem uma vida eterna e nos chama para essa existência eterna. Mas continuemos. Lendo um segundo parágrafo da nossa lição, em resumo, tiro do material de classe o seguinte: ao passo que todas as coisas criadas estão sujeitas a algum tipo de mudança ou variação, Deus permanece sempre o mesmo. Ele não muda em seu caráter, nem em sua vontade, e nada pode surpreender ou frustrá-lo. Embora sua sabedoria e operações sejam multiformes, nele mesmo não há a menor sombra de variação. Por isso também é dito que Deus não pode mentir, nem se arrepender. E se trata os homens de acordo com as suas atitudes e disposições cambiantes, ou que mudam sempre, Ele o faz de tal modo que jamais muda ou contradiz o seu caráter. Observe a natureza do homem, os servos de Deus mesmo, ou consideremos o povo de Deus, exemplificado no passado na figura de Israel, como o povo muda, como as pessoas mudam, mas Deus não muda. Ele muitas vezes suporta a mudança do homem, mas Ele não muda, em seu princípio e tudo mais, e só tolera aquilo que entre os homens muda, dentro de um prazo e o tempo, até que venha a correção do que precisa ser corrigido. Isso está em Deus, mas Ele mesmo não muda. Assim nós temos expressões bíblicas, em texto bíblico que queremos apresentar, também mais 2 textos somente. No Salmo 102, verso 25 a 27, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos, e eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Observa essa colocação do salmista. O universo muda? O universo está mudando, a ciência sabe. De vez em quando coloca aí, explodiu uma estrela, deixou de existir, pronto. Mas por quê? Sei lá, alguma coisa na sua natureza é corruptível, fez desagregar o sistema, deixou de existir a estrela. Ou vamos olhar o nosso Sol. Como é que está o nosso Sol? Melhorando dia a dia? Está deteriorando. Não é mais aquele brilho. Há manchas no Sol. Seria, o Sol que é para brilhar, tem lugares que não estão brilhando mais. Ou seja, o processo está caindo. Tudo se muda, tudo é corruptível, só Deus que não.
porque até a corrupção do universo, ou nossa, ou da obra criada, é projeto dele, porque ele chegou a dizer bem claro: não é aqui o nosso descanso, ou seja, o objetivo da nossa existência não é para este universo, é para o tempo dele, no lugar que ele já estabeleceu, lugar das suas moradas, para onde ele nos chama também. Em Números 23:19, a colocação outra vez de Moisés: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Pronto. O que pode criar obstáculo para Deus fazer alguma coisa que propôs? Ou que já estabeleceu? Ou que prometeu a alguém? De forma nenhuma. E tem coisas que a palavra diz que Deus entrou com juramento. Se Deus já não muda e entra com juramento, é como fazer escritura e depois ainda registrar. Ou seja, Deus deu a confirmação, já era suficiente, mas falta alguma coisa, dou mais, vamos dizer assim, um penhor por aquilo que estou falando que vou fazer. E pronto. Esse é Deus. Ninguém pode impedir o que ele estabeleceu fazer. E dentro do particular dele entrar com juramento é a respeito do seu propósito de nos salvar. Nós entendemos que a boa vontade de Deus e o seu propósito é a nossa aquisição para a salvação. Só para nós termos esperança e corrermos mais para Ele, aproximarmos dele para adquirir isso que Ele quer nos dar. Vamos valorizar as coisas de Deus. Continuando o nosso processo, voltando ao nosso esboço, agora no terceiro tópico, sabendo que a nossa lição é de número 2, a doutrina sobre Deus, seu ser e atributos. Agora esse tópico, os atributos morais de Deus. Mas observe, pelo que já expomos, que nós estamos num resumo, falando superficialmente de Deus, mas que Deus dê graça nas classes, que os professores tragam alguma coisa, que Deus desperte nos alunos algo, que seja um pontinho, que possamos compreender a mais a respeito do nosso Deus. E se comparecermos sempre nos nossos estudos da escola dominical, aí quanta coisa estaremos aprendendo de Deus. No ano, 52 lições, né? Já aprendemos um pontinho. Ao final do ano estão sabendo 52 pontos a mais das coisas de Deus. E no final de 10 anos, e numa existência longa, o quanto crescemos em conhecimento de Deus. É algo em que Deus tem prazer. Mas passemos à frente e dentro do nosso material de classe, vamos retirar algumas palavras. Alguns atributos divinos também podem ser encontrados nos homens, ainda que numa medida incomparável e inferior, pois Deus os possui e os manifesta com gloriosas perfeições ou grandezas inescrutáveis. Assim, são chamados de atributos morais, não apenas caracterizando o relacionamento da divindade com o homem, mas também instruindo-nos quanto às virtudes que devemos buscar nele mesmo, tornando-nos mais semelhantes ao nosso Criador. Quando Deus nos deu alguma coisa, por essa coisa que temos da parte de Deus, nos fala sobre Ele. Nos fala sobre Ele. Vou falar num exemplo simples. Temos olhos, podemos ver. Pelo menos aqui percebo que todos enxergam. Mas quem deu a vista foi Ele. Temos boca, falamos. Mas quem deu a boca e a fala? Ele. Ele usa essa expressão para poder depois dizer: aquele que deu ao homem a boca para falar, não falaria? Aquele que deu os olhos ao homem para ver, não veria? Ou seja, algo que Ele nos deu para nós entendermos do Criador. O Criador vê, o Criador escuta, o Criador fala, o Criador tem mente, o Criador pensa, tem sentimentos. Assim estamos colocando também atributos morais de Deus. Ele nos deu alguma coisa e por essa coisa podemos compreender Deus. Sabedoria, conhecimento, virtudes, querer fazer o bem, poder fazer o bem, e vai por aí afora.
Quanta coisa existe, mas são manifestações pequenas que Deus colocou em nós, pelo qual conhecemos a Deus e no qual podemos crescer mais e mais e mais. Por isso que Pedro chega a dizer: pela fé chegamos a Deus, recebemos a adoção de filhos de Deus. Mas se a isso acrescentarmos a virtude, se a virtude conhecimento, se ao conhecimento paciência, se a paciência a misericórdia, e se a misericórdia o amor fraternal, e vai colocando, e vamos o quê? Crescendo, avançando, a partir de pontos pequenos que Deus nos deu. E assim mesmo, do que já temos, se por exemplo somos misericordiosos, podemos crescer nisso, ou em qualquer virtude que possamos ter, ainda que em pequena medida. Por isso, aquela palavra é tão fácil de entender. Quando o homem chegou diante de Jesus, querendo a cura do seu filho, libertação do seu filho, e Jesus disse: se não houver milagres, não crerão. E perguntou o homem se ele cria, e o homem, na sua simplicidade e sinceridade, disse: Senhor, eu creio, aumente a minha fé. Ele já cria um pouquinho, mas achava que a fé dele era pequena, e pediu ao Senhor que lhe acrescentasse fé. E na hora, o que ele pedia foi atendido. Houve a libertação do seu filho, a sua cura. Muito bem, esse é somente uma entrada para falarmos no subtópico: sua justiça e santidade. Ah, meu Deus, justiça e santidade de Deus. Ainda mais vivendo num mundo que a justiça, chamada justiça, deixa muito a desejar. Mas a palavra diz que a nossa justiça são trapos de imundícia. Alguma nuance de justiça que haja verdadeira entre os homens pode nos dar ideia da grandiosidade da justiça de Deus. Mas vamos em frente. Sua justiça e santidade. Do material de classe extraio este texto: Deus é justo e reto, ou seja, Ele tem a disposição de sempre dar a cada um o que lhe é devido. Deus não tem o culpado por inocente, mas retribui a cada um segundo as suas obras. Por isso é propriamente chamado de juiz de toda a terra. Deus também é santo, e este aspecto do seu caráter está relacionado com o anterior, porque santidade de Deus é a sua perfeita separação ou pureza em relação a toda injustiça, razão pela qual ele é comparado à luz. A santidade de Deus também se manifesta no seu zelo ou ira contra o pecado, que é a injustiça, e nisto ela é comparada ao fogo. Ou seja, aí está justiça e santidade, Deus balanceando certo, medindo certo as coisas, pesando certo e dando a devida retribuição. Mas cuidado, o homem só fica devendo, e se Deus for retribuir ao homem o que é próprio dele, misericórdia. Nós somos injustos, somos maus, mas recorramos a Cristo Jesus, e a sua justiça virá sobre nós, e aí haverá em nós algo nobre por Cristo Jesus. Aí sim, a recompensa para bem. Mas continuemos. Que é a justiça? Quantos homens na face da terra achavam que faziam justiça, depois perceberam que eram injustos? Até mesmo Davi, se nós analisarmos a vida de Davi, pegamos algumas coisas lá em que ele, achando que fazia o certo, errava. Quanta coisa existe. Mas vamos tomar outro exemplo de santidade. Na verdade, eu tenho um exemplo em Isaías, isso demonstrado no capítulo 6 desse livro. O profeta era santo, para começar, israelita e fiel a Deus, então já era santo, com todo o ritual de pureza e de purificação espiritual, no perdão dos pecados colocado por Deus nos rituais. Ele era santo, mas quando ele vê Deus, pronto, ele fica apavorado.
linguagem minha, vendo que a pureza dele não era nada diante da pureza e santidade de Deus, igualmente a justiça de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado, e por isso a palavra diz que no juízo o que triunfa é a misericórdia. Se agirmos com misericórdia, alcançaremos misericórdia. Observe bem, se chegarmos com obras, meu Deus, méritos nossos, misericórdia. Mas vamos chegar com aquilo que Deus mesmo colocou: amar o próximo como a nós mesmos, é o mínimo que Ele colocou. Mas observem que os querubins proclamam de Deus: santo, santo, santo. Ou seja, Deus é perfeito em pureza em todos os sentidos, e também justo. E quem pode medir isso? E quem é esse justo e santo hoje? Que sejamos todos nós. Mas se Deus se apresentasse aqui e nós pudermos contemplar a Ele, nós íamos falar que nem Isaías: ai de mim que vou perecendo. Então, não temos que entender isso. E só tem um jeito de ficar mais puro, aproximando de Deus, ficar aos seus cuidados, como Isaías. Ele clamou assim, e já veio o querubim e trouxe sobre ele brasas do altar, queimando, entre aspas, e retirando com isso toda a impureza. Ou seja, a atuação de Deus em Isaías fez que saísse dele toda a impureza. Como se purifica o ouro e a prata. Por isso Deus é um fogo consumidor. Ele vem sobre nós e vai consumir, mas o que Ele quer consumir não é conosco, é com as coisas erradas em nós. Observe bem isso. Portanto, vamos entender e pedir ao Senhor que Ele tenha prazer em nós, por algo que Ele faça em nós, para que quando vier o seu juízo, seja de nós queimado tudo, mas reste uma pepitazinha de ouro lá, agora purificada. Não estou me entendendo bem isso? Deus tem que operar, senão nós não somos salvos. E é nisso que vai, irmãos, a nossa velhice, vai depois a nossa morte. É Deus consumindo tudo aquilo que não tem nada a ver com os lugares celestiais, até o nosso corpo carnal e os nossos pensamentos carnais, a nossa natureza carnal. Tudo isso tem que ser terminado, pelo que podemos ver a velhice e depois a morte como benefício. Cessa a natureza terrena e só existirá aquilo que de Deus há em nós, que haja algo de Deus em nós, para termos continuidade na eternidade. Mas colocando alguns versos, dois somente. Outra vez, Deuteronômio 32:4. Deus, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, ou juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Quantos exemplos na Sagrada Escritura de Deus agindo com justiça no momento certo. Mas continuando, em 1 João capítulo 1, verso 5, uma expressão: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, não há nele trevas alguma. Deus é claro, aberto, não há nele nada oculto como algo para esconder de mal ou de impróprio. Não. Deus é totalmente puro, perfeito, santo, e vamos colocando palavras adequadas aí conforme o nosso vocabulário, e será muito pouco ainda. Continuando, ainda nesse terceiro tópico, os atributos morais de Deus, mais um parágrafo da nossa lição, nosso material de classe, o subtítulo: Sua misericórdia, bondade e amor. Olha quantas poucas coisas temos falado, e o tempo se esgota em tudo que temos ou poderíamos falar, por isso está superficial. Entendamos isso, irmãos. Não estamos falando de tudo de Deus, estamos falando um pouco de Deus, o que nos cabe dentro de um período estabelecido das nossas lições. Assim, lendo esse parágrafo
no terceiro tópico. Ao mesmo tempo que é justo e santo, o Senhor também é misericordioso. E se não fosse a grandeza da sua misericórdia, que o leva a ser paciente, sofredor e perdoador, seríamos todos consumidos no fogo da sua ira santa. A misericórdia de Deus é a sua disposição de considerar a miséria e limitação de suas criaturas, provendo-lhes alívio e socorro. Deus também é bom, pois Ele sempre está disposto a olhar e tratar suas criaturas de modo generoso e benevolente, até mesmo os maus e ingratos. Mas ainda mais destacada entre essas grandezas está o seu amor. Primeiro por si mesmo, pelo seu nome, pela sua glória e excelências, depois por aqueles aos quais Ele se comunica, a fim de torná-los semelhantes a Ele, e pelos quais tudo fez nesse objetivo. Misericórdia, bondade e amor. Meu Deus, por que estamos vivos hoje? Misericórdia de Deus. Por que estamos aqui? Podemos nos deslocar de nossas casas até aqui? Bondade de Deus. Qual o objetivo de estarmos aqui? É amor de Deus. Aprendemos dele alguma coisa. Tudo de Deus em nosso favor. Porque se fosse diferente, se Deus fosse como fez o erro e leva a sentença, já estávamos destruídos. Vamos ver um exemplo claro. Caim erra uma vez, fica irado contra Abel e contra Deus. Deus veio falar com ele. Deus, o Todo-Poderoso, vindo se incomodar com Caim, que estava aborrecido, irado. Por que descaiu o seu semblante? Por que está irado desta forma? Olha que misericórdia, que bondade. E Deus fala ainda, instruindo para achar o caminho, ou mostrar para ele o caminho. Se fizeres certo, haverá aceitação para ti. Pronto. Só que Caim não ouviu, mas Deus manifestou misericórdia, bondade, amor. Caim mata Abel. Você acha que Deus sai irado do céu? Que nada, Deus vem devagarzinho e pergunta para Caim: Caim, onde está teu irmão Abel? Totalmente diferente, irmãos, a atuação de Deus. Se fosse homem, a justiça humana, a espada já estava descendo e rápido. E assim muitos de nós erramos em pouco ou em muito, e Deus chega: por que fizeste isso? Valeu a pena? Arrepende-te, volta atrás. Paciência de Deus. E não é uma vez só, não, né? É quantas vezes? Uma chance por dia? Coitadinho de mim, se fosse uma chance por dia. Mas Ele mostra a sua misericórdia, bondade e amor ao instruir-nos. Se o teu irmão vier a ti para se reconciliar contigo, perdoa. Até quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E Jesus ensina: não, 70 vezes 7. Porque assim é Deus, paciente, misericordioso, bondoso, cheio de amor, não tendo prazer em condenar o ímpio, o pecador, o injusto, mas antes apresentando a condição dele voltar atrás, entrar no caminho certo, no procedimento e ser salvo. De muitos versos bíblicos, textos bíblicos, vamos ver uns poucos. Êxodo 34:6, a expressão: passando pois o Senhor perante a sua face, de Moisés, clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, Deus é tremendo no seu juízo, não tem o culpado por inocente, mas Ele não condena de imediato, Ele dá oportunidade para arrependimento, e muitas vezes misericordioso, piedoso, tardio em irar-se. E no Salmo 103, versos 8 até 11: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Só temem. Imagina se alguém então o amar. Ou seja, alguém que tem anelo, vontade de chegar-se a Deus, o quanto ele não está disposto a ajudar. E continuando mais, Isaías 48:11: o amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outra. Verdades que nós precisamos entender. Deus ama a si mesmo, pelo que toda ofensa à verdade da sua existência é algo grave contra Deus. Precisamos entender isso também. É muito sério essas coisas. O povo de Israel pecou e profanou o nome de Deus diante das nações terrivelmente. Recebeu o castigo, mas Deus disse: eu vou operar no meio das nações, purificando ou santificando o meu nome que foi profanado. E Deus trouxe prodígios naquelas épocas do cativeiro babilônico, e todas as nações tiveram notícia das grandes obras de Deus e de um Deus tremendo, santo, justo, porque Ele estava zelando por si mesmo. João 3,16, aqui sim está o máximo do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor é em nosso benefício, e de tal dimensão, Deus dá o seu Filho, o único por Ele gerado. Meu Deus, porque propôs nos salvar. Tem outro jeito? Não tem outro jeito. E Ele preferiu entregar o seu Filho para nos ter em salvação, porque em seu Filho temos o perdão dos pecados e a reconciliação com Ele. Portanto, observe, e nisso não há como explicar numa lógica humana. Mas continuando, estamos encerrando esta lição considerando: regozijemo-nos pela revelação que Deus nos fez do seu glorioso e magnífico ser. Jamais o conheceremos plenamente, mas o que podemos conhecer dele é suficiente para nossa satisfação e para nos levar a amar, temer e confiar mais nele. Que as grandezas do nosso Deus sejam o tema de nossas conversações e meditações, a proclamação de nossos púlpitos, o conteúdo dos nossos louvores e o deleite de nossas almas. Que ao invés de nos inquietarmos com os cuidados desta vida, como se fosse coisa de grande importância, aprendamos a nos gloriar em conhecer ao Senhor nosso Deus. À medida que conhecemos a Deus, vamos só ficar mais admirados e confiantes no seu propósito e juramento e afirmação que o seu intuito é salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio, o pecador, o injusto se converta, mude a sua forma de viver e seja salvo. Aí está a nossa lição, que tem se baseado, portanto, na colocação desses 3 tópicos, que são a existência e o ser de Deus, os atributos essenciais de Deus, os atributos morais de Deus. Dentro da lição
2, que é a doutrina sobre Deus, seu ser e atributos, num trimestre em que estaremos considerando grandes doutrinas da Bíblia. E na lição presente, o texto áureo: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Deuteronômio, capítulo 10 e 17. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.